Meu Deus, queremos mais uma vez glorificar o seu nome, te exaltar, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é bendito. Muito obrigado, meu Deus, pelo grande privilégio de poder estar aqui nesse dia mais uma vez, compartilhando tua tão preciosa lei, seus preceitos maravilhosos, que o Senhor inspirou o seu servo Moisés, e que serve de instrução para nós até hoje, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos a tua graça, da tua misericórdia, para que nós possamos compartilhar com os teus filhos também aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Guarde nossas vidas, nossa mente e também a vida e a mente dos seus filhos que vão estudar conosco essa lição, para que possamos aprender e, como dizia o salmista, esconder a sua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Te pedimos assim, Jesus, e te agradecemos em teu nome. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, querido professor da Escola Bíblica Dominical que nos assiste nesse momento. É com grande satisfação que damos mais uma vez o início a mais uma aula de subsídio de ensino de um ciclo de estudos da nossa Escola Bíblica Dominical. E a lição desse primeiro trimestre de 2015 é a lei, os 10 mandamentos, né? Hoje o padrão da lei moral que nós estaremos estudando. O textual está no capítulo 4, versículo 13. Então vos anunciou ele o seu conselho, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Eu tenho uma grande satisfação de estar aqui, o professor Samuel de Barros, que esteve ausente na nossa primeira abordagem, mas graças a Deus já está de volta, né, professor Samuel? Deus abençoe. Amém. Obrigado, professor Gerson, mais uma vez. Que alegria estar com saudade de vocês já, viu? Nossos irmãos, amigos, nossos telespectadores, nossos internautas, pessoas que nos dão o privilégio de nos acompanhar. É muito precioso o seu tempo para nós e queremos assim que seja edificante para você, tanto quanto é para nós poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Muito obrigado a você pelo privilégio que você nos dá de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Glória a Deus. Professor Samuel, uma lição que é maravilhosa, temos muito que aprender aqui ao longo desse trimestre, né? Sobre os 10 mandamentos. Nós já fizemos a abordagem na primeira aula da lição. Hoje estaremos falando sobre o padrão dessa lei moral, e para que se propriamente dito vamos abordar nas demais lições os 10 mandamentos em si, né? O que nós aprendemos, professor Samuel, com a lição de hoje nessa questão do padrão da lei moral que o nosso comentarista aqui, ele traz para nós como estudo para as escolas bíblicas dominicais. Fantástico, né? Que lição maravilhosa, a lição que trata da lei do Senhor, da lei de Deus, dessas palavras escritas por Moisés, inspiração de Deus. Deveria ser um estudo assim, anual. Estudar a lei do Senhor deveria ser um estudo anual, como os judeus fazem até hoje, né? Eles estudam sempre, eles têm uma familiaridade muito grande com os estudos da lei do Senhor. Parece que é rejeitado, né? Essa questão dos 10 mandamentos, né? Exatamente. Não é à toa que você encontra judeus assim, muito novos, com 12, 13, 15 anos, que citam textos completos do Pentateuco, porque eles estudam isso já desde a infância deles, né? Então, para nós, aqui nesse dia tão especial, estudar aqui sobre o padrão da lei moral, mas um tópico que acrescenta-nos alguma coisa em relação a essa lei, essa grande lei que o Senhor entregou para Moisés. Na introdução desta lição, o autor lembra-nos um fato interessante que ele chama de lei do coração. Embora a lei fala a questão do matar e tudo, mas o autor nos lembra aqui logo na introdução, o pastor Ezequiel Soares, que existe uma lei universal, uma lei dentro do nosso coração. Ele cita Romanos capítulo 1, tem coisas que está na natureza do homem não fazer, né? Não precisa alguém dizer não mate, não roube, ele já entende que isso não é correto, não é bom, né? A Bíblia chama isso em Romanos capítulo 1 de lei, a partir do verso 19 em seguida, lei do coração. É como se Deus tivesse colocado isso no nosso coração já, uma ética, o que é certo e o que não é certo. Mas o ser humano não tem jeito, professor Jéssica, ele tem que ter regra. É o único ser vivo do planeta que tem que ter uma regrinha para seguir. Senão ele se mata. Então não tem que ter regra para tudo. Para fazer uma casa tem que ter regra. Tem que ter o engenheiro, tem que ter alguém que vai medir, isso pode, isso aqui não pode. Imagina se todo mundo fosse fazer a casa do jeito que quisesse fazer, né? Um ia fazer uma pirâmide, outro ia fazer quadrado, outro ia seguir alguns padrões, algumas normas, né?
tem que ter regra para tudo, para moral. Deus, para a questão moral também, a lei do Senhor, ela atinge a moral. Deus se preocupa com a nossa moral, com a nossa índole. E ao fazer isso, há uma preocupação com o ser humano de uma forma completa. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre essa questão da lei moral, né? A questão do correto, a questão do errado, mas a aula de hoje fala sobre o padrão da lei moral. Então nós já iniciaremos já esse primeiro tópico, as tábuas da lei, né? Ela tem um formato, né? Isso. Ela tem essas tábuas, ela tem um formato. O que vamos aprender aqui, professor? Aqui, os irmãos devem estar visualizando aí a imagem das tábuas, né? São meramente ilustrativas, mas existia um formato, né? Não era algo enorme, enfim, era possível se carregá-la, né? Um homem conseguiria carregá-las, né? Com bastante tranquilidade. Nosso autor fala que ele passa as medidas da arca. A arca tinha 66 centímetros de largura e 66 de altura. E dentro dela estavam as tábuas. A tábua media 75, ele coloca a medida aqui, que a tábua não podia passar de 75 centímetros. Então não é algo assim gigante, né? Era possível que Moisés carregasse, então, essas tábuas com bastante tranquilidade. Ele dá esses dados, essas medidas em relação à arca, né? Isso, a arca media 66 centímetros de largura e 66 de altura, né? Cada uma das tábuas de exibição não podia passar de 75 por 55 centímetros, por causa que tem espaço, enfim, era o tamanho no máximo que ela poderia ter para caber ali. Então, ali estavam apenas os 10 mandamentos, né? Nessas tábuas de Moisés não tinha condição de estar o Pentateuco inteiro ali. Isso não é um chip, né? Ele não tinha ainda memory card naquela época, né? Hoje você pode colocar 3, 4 mil livros em um pendrive. Moisés não conhecia, não alcançou essa graça, né? Tinha que carregar aquele tabuleiro enorme lá. Esse era o formato da lei. Ali estava então os 10 mandamentos, né? A questão também da divisão das tábuas, brinquei com o professor Gerson, falei que é uma briga de foice no escuro, a questão da divisão das tábuas, né? Porque os especialistas, estudiosos, teólogos, da literatura clássica, enfim, Filo de Alexandria, Flávio José, Irineu de Leão, né? E todos eles afirmavam que eram 5 mandamentos de cada lado, de cada tábua, né? De cada tábua. Mas o nosso querido Calvino falou que já não, ele já discordou e ele partiu dizendo que eram 6 mandamentos numa tábua e 4 em outra, e não 5 em cada tábua, como até então se pensava. Aí o pensamento do Calvino, essa questão de ser 6 de um lado e 4 do outro, totalizando 10, é o que tem ganhado assim, bastante empatia, né? Consideração dos teólogos e dos estudiosos modernos. É uma questão interessante, mas eu não acho que eu não entro nessa briga, né? E aí, irmão Samuel, era 5 de cada lado ou 6 de 5? Eu não sei, meu irmão. Eu não sei, não disponho de altura, digamos assim, de arqueológica, né, suficiente para dizer quantas eram, né? Mas eu não acho que isso vai interferir na nossa salvação. Não fique 50 minutos da sua aula discutindo com o seu aluno se eram 5, se eram 4. Não é. Mencione o fato, isso é importante, é um fato relevante e tudo mais, mas não fique a sua aula inteira discutindo se eram 5 ou se eram 4. Não. Simplesmente não, por favor, não, tá bom? Mas essa divisão, Calvino adota então essa questão, dizendo que eram 6 e 4 e não 5 e 5. Essa é a que tem ganhado mais assim, simpatia dos estudiosos modernos. Perfeito, professor Samuel. Interessante que ao momento em que Deus estava promulgando aquela lei, que nós vimos já na lição passada, o povo ele não quis que Deus falasse diretamente
com o povo, né? Ele falou, não, Moisés, você fala conosco, né? E Moisés, quando ele vai ali sobre aquele monte, Deus passa para ele todas as diretrizes dessas 10 palavras, né? Moisés desce do monte com as tábuas da lei e encontra uma rebeliãozinha ali, né? Um montinho. Com medo, né? Quando Moisés, aquele monte fumegando e raio para todo lado e aquele barulho todo, com certeza precisava desse barulho, que era para dar um susto, né? Eu penso que era para dar um susto no povo, falar, viu, tem um Deus aqui em cima, manifestando a sua glória, o seu poder, ele está instruindo Moisés que está aqui, né? Era para causar medo, e causou a ponto do povo falar, não fale o Senhor, Moisés, fale você por nós, né? Para nós, não queremos que Deus fale com medo, mas é que nem aquela coisa, né? Os nossos pais já diziam, né? Tem medo, mas não tem vergonha, né? Não é? Tem medo, mas não é que nem aquele filho sapeca. O pai olha, parece um anjo, parece. Eu estava dando aula na escola pública esses dias, professor Gerson. Só faltava levantar a carteira dentro da sala. Os alunos da escola pública, meu Deus, só faltava levantar a carteira no pé. Aí eu falei, se vocês ficarem bagunçando aí, eu vou chamar o diretor da escola, eu vou chamar o diretor. Aí eu falei assim, na primeira bagunça que tiver, eu vou chamar o diretor. E aquela bagunça, papel voando, é terrível, não, na escola pública, não é fácil não. Era uma diretora, uma inspetora, quando ela chegou na sala, professor Gerson, só faltava profetizar, meu irmão. Nem em culto pentecostal eu vi um clima tão espiritual quanto aquele ficou quando a inspetora chegou naquela sala. Só faltou declamar o Salmo 23, parecia que eu estava dentro de uma sala de escola dominical, né? Mas é isso, tem medo. Não tem vergonha, o povo ficou com medo de Deus falar, mas não tinha respeito, porque na primeira ausência de Moisés, vai entrar agora o ponto 3 da lição, vai entrar a questão da rebelião do povo. O povo tinha, a gente teve, o povo teve medo, mas não teve respeito, não teve temor, porque na primeira ausência de Moisés, o povo se rebelia. E realizam ali um culto. Arão, o irmão de Moisés, ele faz ali aquele bezerro. Imagine vocês, milhões de pessoas ali, tiram seus pendentes, ele faz aquele bezerro ali. Ele usa um buril para esculpir aquele bezerro. E daí, quando Moisés chega, os irmãos, por favor, não pensem que era uma festinha qualquer, com língua de sogra, bexiga pendurada ali, criancinhas comendo bolo de chocolate, não era nada disso. No pé daquele monte acontecia cenas absurdas de sexo explícito, porque assim que eles aprenderam lá no Egito, era assim que cultuava o deus da fertilidade, o deus Apis, que era um boi, não era nem um bezerro, era um boi, era muito maior, mas para dar oferta, sabe como é que é? Dá uma apertada na mão, não deu um boi, deu um bezerro, mas o que Moisés viu ali foi cena chocante. E eles diziam ainda, no meio daquele verdadeiro carnaval ali, eles diziam que aquele culto ali era o culto do Senhor. Era o culto de Deus, então era o culto do demônio mesmo ali, carne pura, né? E daí eles afirmando que era o culto do Senhor. E quando Moisés foi intimar Arão, dizendo o que aconteceu, Arão falou, não sei o que aconteceu, rapaz. Ele não assumiu a culpa, né? Não sei o que aconteceu. O povo tirou os pendentes ali, né? O povo tirou os pendentes, está em Êxodo 32. Eu peguei os pendentes deles, eu joguei no fogo, saí bezerro. Só para tu falar, foi um milagre, né? Não sei se está demorando para entrar nesse culto aqui também, Moisés, né? Isso foi um milagre, foi uma obra de Deus. Ele não falou, fui eu lá que fiz. Não, eu joguei no fogo, saiu bezerro. Não foi um milagre. Enfim. Aquela tragédia, diz em Êxodo 32, no versículo 38, que naquele dia foram 3.000 mortes, foi um dos períodos mais assim, horríveis, que ilustra essa rebeldia da nação de Israel com relação à lei de Deus, logo ali. Mesmo porque Deus tinha acabado de promulgar uma lei, tinha acabado de dizer, olha, não faça. E aí Deus ainda, Moisés, desce porque o povo está
Tá se rebelando. E fica aquela peteca lá em cima, né? Quando o povo tá bem, aí Moisés fala, o teu povo. Aí quando alguém fala, não, o teu povo, ninguém tá... Bom, mas então o povo é o povo obstinado, e não tem jeito, isso é nosso. O ser humano é assim, Deus ali preocupado com criando padrões ali para eles terem um futuro abençoado, tranquilo. Deus preocupado com as famílias, com as futuras gerações, com a história, com o significado daquela nação para o planeta, tudo. E eles ali estragando mesmo da biografia, enfim, não estavam nem aí mesmo, né? Então, não pense, quando você vê a questão do desejo, não pense que era uma coisinha, não estava acontecendo nada aqui. Foi uma coisa feia que Moisés viu ali no pé daquele monte, e por isso, então, ele totalmente fora de si mesmo, ele chega ali e quebra as tábuas, que mais tarde ele vai ter que arrumar, porque a gente tem que arrumar o que a gente quebrou. Deus não ia consertar uma coisa que não tinha quebrado. Quem tinha que consertar era o próprio Moisés, o legislador daquele povo. Às vezes a gente quer que Deus conserte, que Deus não quebrou. Ah, Senhor, eu estou orando para o Senhor arrancar tal pessoa do meu coração. Não foi Deus que colocou? Às vezes você entra num relacionamento que não agrada a Deus e quer que Deus vá lá e arranque a pessoa do coração dela. Arranque você, né? Às vezes quer que Deus fica mandando mensagem em Face. Então pare com esse negócio. Não quer que Deus arranque e Deus conserte o que Ele não colocou, né? Eu gosto muito daquela passagem de Lázaro, que o povo ficou na porta esperando naquele sepulcro. O que Jesus vai fazer ali na frente daquele sepulcro? Esperando. Jesus parou ali e cruzou os braços. Ficou esperando. O Senhor não vai fazer um milagre? Falou assim, não. O Senhor não vai... Tira a pedra. Quem colocou a pedra? Quem colocou a pedra, trato de tirar a pedra, depois eu trago o Lázaro para fora. Então, não tem como Moisés querer que Deus consertasse a pedra. Moisés teve o trabalho de ir lá e fazer tudo de novo, né? Porque não foi Deus que quebrou, foi o povo. O Moisés quem quebrou no momento de ira. Por último, fechando o primeiro tópico dessa lição, ele fala sobre Deus renovando o conserto. Como que Deus é, maravilhoso, né? Como Deus é fantástico, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. O povo quebrou ali e Deus já estava preparando então a forma de renovar aquele conserto, não é mesmo? Quando Adão pecou, quando Adão e Eva pecaram, o plano de redenção já estava pronto, né? E Deus já tinha aquilo pronto. Então aqui vemos novamente a misericórdia e a graça de Deus. E pastor Edson Santos, nosso querido pastor Edson Santos, tão querido, ele costuma falar assim, que Deus chega a ser às vezes teimoso, né? Ele usa porque Deus persiste, insiste, né? E ali está então no top 4, fechando com Deus assim, renovando o conserto dele para com o povo de Israel. E aí fechamos com o ponto 4, o primeiro tópico desta lição. Perfeito, professor Samuel. E dando início então, com sequência a essa explicação, essa explanação, nós já trataremos no segundo bloco aqui os 10 mandamentos, né? Existe uma origem dessa terminologia, desse termo, né? Os 10 mandamentos, que no original, no grego, ela não se encontra assim como os 10 mandamentos, né? Existe uma certa classificação e eu gostaria que o senhor já pudesse trazer para nós aqui o que vamos aprender nesse segundo bloco. Então, essa expressão, quando ele fala dos 10 mandamentos, nosso pastor Ezequiel Soares nos comenta em seu livro, né? Que essas 10 palavras são esboçadas em somente 2 lugares na Bíblia, que seria no Pentateuco. A primeira ocasião em Êxodo 20, versículo 1 a 17, Deuteronômio capítulo 5, versículo 6 a 21. Então só em 2 lugares na Bíblia aparece essa esboçado então as 10 palavras. Então essa expressão, né, 10 mandamentos, na verdade essa palavra não está na Bíblia, mas ele cita assim como as 10 palavras. Mas a palavra, me entendam por favor, ela nos lembra o comentarista que ela não tem o mesmo sentido que tem para nós aqui. Algumas expressões bíblicas só tem sentido quando a gente lê elas no original. A ideia disto no hebraico, ela indica um discurso, um pronunciamento, uma proposição. Então, uma expressão
palavra no hebraico antigo, ela tem um significado muito amplo, muito mais amplo para nós, para eles, do que tem para nós. Mais para frente nós veremos isso, já vou comentar mais sobre isso. Como eu vou citar mais para frente alguma coisa referente a isso também, mas só tem sentido no caso mais para o hebraico. Algumas expressões bíblicas não tem tanto sentido assim para nós quando lemos em português. A Bíblia tem textos fantásticos escritos numa linguagem poética admirável, como o livro de Jó, por exemplo, mas ao lermos na nossa versão, uma versão em português, nós não conseguimos detectar essa beleza toda que a gente tanto ouve falar, né? A não ser os irmãos que se especializam no idioma hebraico, né? Ou grego, para conseguirem com mais perspicácia arrancar no modo cirúrgico essas expressões. Mas no caso, então, por isso que quando fala assim as 10 palavras, para nós soa estranho, porque eu posso citar 10 palavras de modo curto, mas na mentalidade deles lá, palavra não é só uma palavra, é um discurso. Mas ainda hoje é assim, de certa forma. Vamos ouvir uma palavra pelo irmão fulano. E ele não vem aqui e fala, aleluia, e senta. Eu falei uma palavra. Não, ele vai entregar um discurso, né? Uma mensagem. Não, vamos ouvir a palavra. Então, a palavra, então, para nós cristãos tem sentido porque nós temos essa familiaridade um pouco maior, até com a cultura hebraica, em virtude de lermos bastante a Bíblia. Mas a palavra, nós temos então tem um sentido, uma palavra de 40 minutos, né? Um sermão, um discurso. Então, a palavra não é uma mera expressão de algumas letras, não, é um discurso, é um pronunciamento, é uma proposição ou sentença. Isso são as palavras, as 10 palavras. É essa a ideia que está na mentalidade do povo no Antigo Testamento, o povo hebreu, quando ouviu então as 10 palavras. Perfeito, professor Samuel. E a questão também, seguindo já a continuação desse segundo bloco, essa classificação, né, dela ser vertical, ser horizontal, e há uma coisa importante aqui para que o nosso professor possa se atentar, né, professor Samuel? Sim, é importantíssimo. A preocupação da lei, ela tem uma preocupação, esse padrão moral, ele era um padrão que se preocupava com a questão horizontal e com o vertical, ou seja, era a relação do homem com Deus e a relação do homem com o próximo. Exato. Então, essa questão era levada muito em consideração no Pentateuco, na lei do Senhor, porque não era uma preocupação que só vivia Deus e Deus e abandonava o próximo, o seu semelhante. Era uma preocupação também na horizontal, com o seu semelhante, com o seu próximo. Jesus resumiu isso muito bem lá em Marcos capítulo 12, versículo 30 a 31, quando alguém perguntou qual é o principal mandamento? Qual é o principal mandamento? E Jesus respondeu. Ele falou assim, olha, é esse aqui, olha. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Aí Jesus para, respira e continua. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento. Olha isso. Jesus falou, não há outro mandamento maior do que estes. E o sábado não é maior que esse. Jesus falou, não tem outro maior do que estes. Jesus falou. Então, não dá para refutar Jesus. Dá para refutar até Calvino. Dá para refutar até Martinho Lutero. Dá para refutar até os filósofos gregos, Platão, Aristóteles, quem você quiser. Mas Jesus não dá para refutar. Não há outro mandamento maior do que esses, disse Jesus, né? Então, essa preocupação na vertical e horizontal é a nossa vida espiritual. Nós buscamos a Deus, mas nós também nos preocupamos com o próximo. Não dá para ser só aquele crente que está lá, só Jesus, e não ajuda o irmão,
né? Não se compadece do próximo, não tem compaixão de alguém, se esquece de, não, meu negócio é com Jesus. Peraí, né? Vamos se preocupar com o próximo também, né? O amor ao próximo, isso também, a lei falava disso também. Perfeito. O que mais, professor Samuel? Temos algo mais a tirarmos aqui desse bloco? Sim. Nessa parte, o autor menciona também a questão da forma, e ele fala aqui, a forma da lei que se apresenta no estilo sóbrio e estrutura rítmica, assonante, paralela e poética. O que isso quer dizer para nós? Nada, porque você não vai perceber isso em português, né? Como eu disse, a gente não percebe essa questão literária. Estou entrando em questão espiritual. O autor fala aqui da questão literária, estrutura rítmica, assonante, paralela, poética. Isso aqui é no hebraico. Nós não percebemos isso aqui. Como eu disse para os irmãos, há pontos aqui linguísticos que só são perceptíveis para os especialistas na literatura hebraica. Por exemplo, Jeremias capítulo 1. Tem uma hora que Deus fala assim: Jeremias, o que você vê? Ele fala assim: Senhor, eu vejo uma amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O que tem a ver? O que tem a ver a amendoeira com Deus dizer eu velo pela minha palavra? Em português nada, mas no hebraico, na escrita hebraica, a pronúncia da palavra vigiar e a pronúncia da palavra velar é muito parecida. Era um jogo de palavras. Se fosse um verbo, era como se ele dissesse: você viste uma amendoeira? Viste bem, eu estou amendoando. É essa a ideia que a gente não percebe em português, né? Não percebe isso no hebraico. Eu não sou não possuo estrutura hebraica, especialista em hebraico, mas como o autor muito bem menciona, para a gente perceber que a palavra de Deus é toda uma linguagem poética para dizer, não é um livro escrito por pessoas assim iletradas. Eu vou escrever aqui, tem um livro apócrifo. Me parece que Macabeus, quando ele termina de escrever, ele fala assim: o que eu escrevi foi isso mesmo, e se não foi bom, foi o que eu pude fazer. Ele termina bem assim a sua escrita, parece brincadeira, mas é assim que ele fala. Não, ele fala assim: não pude fazer melhor. Ele fala bem assim, e termina o livro dele, é um livro, na Bíblia Católica, o livro dela, me parece que é Macabeus, ele termina assim, fala: é o que tenho para hoje, né? Mas a gente vê a preocupação de Moisés de encontrar beleza para dizer, para expressar, o ritmo, o som da palavra, o paralelismo, a poesia. Moisés, além de tudo, é poeta, né? Então há essa preocupação de encontrar a palavra correta para dizer e expressar a lei do Senhor, não é mesmo? Então, se a gente vê tudo assim, ele termina o ponto 3 do segundo tópico dessa lição, que falou sobre os 10 mandamentos. Antes, aqui eu queria lembrar, tem existe uma escultura muito linda, muito bonita, histórica, feita por Michelangelo, um artista da Renascença, onde você deve estar vendo aí agora esta obra, onde ele esculpiu essa obra de Moisés, né? Esse olhar que você vê aí olhando para a esquerda, de Moisés olhando, ele olhando para o povo, quebrando o concerto. Ele já está irado e ali está. Então Michelangelo imaginou assim Moisés com as tábuas da lei aí preso na sua mão direita, com a mão na barba, né? É considerado uma obra assim, seu momento máximo de genialidade. E diz a história que quando Michelangelo terminou de esculpir essa imagem, ele olhou para ela e disse isso, né? Parla, em italiano, que queria dizer fala. Estava tão linda, tão perfeita, que ele falou assim: só falta falar, né? Então, essa obra aí, Michelangelo esculpiu o que ele imaginou, né? Como seria então a imagem de Moisés com as leis, olhando para o povo, quando o povo se rebeliava. Em seguida, ele está até com o pé esquerdo levantado, ele vai levantar e ele vai quebrar a lei ali mesmo, né? Então é um acréscimo cultural aí para essa aula de hoje, fechando o segundo tópico de nossa lição. Maravilha, muitos têm aprendido
nesses 2 blocos, professor Samuel. E nós iniciamos então já o 3º bloco, a questão dos preceitos desta lei, né, da lei. E existe só uma lei. Aí o comentarista ele traz aqui a comparação, né, a lei do Senhor e a lei de Moisés, a lei de Deus, né? O que nós aprendemos aqui, professor Samuel? Porque há essa questão de é lei de Moisés, é lei de Deus, ou não é, há uma divisão, enfim. O que a gente consegue aprender aqui? Fica uma loucura aqui, né? Moisés é Deus, né? A gente tem, vamos chamar de maturidade literária, que perceber, tem certas porções bíblicas que o próprio autor pode expressar a sua opinião a respeito de alguma coisa. Isso não é heresia que eu estou dizendo, isso é muito comum na Bíblia também. Por exemplo, o salmista, certa vez ele falou assim: nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele não, o que foi aquilo? Porque a gente conhece várias histórias de pessoas que são justas e que padeceram. Em um livro antes, que seria o livro de Jó, temos um justo que padeceu. O que o salmista falou nunca vi? Não era a opinião dele. Eu nunca vi. Ele não disse não existe. Ele falou assim, eu nunca vi. Era a opinião dele. O apóstolo Paulo, ele tem essa questão muito forte com ele. Quando você lê uma carta de Paulo ele fala assim: portanto, digo eu, não o Senhor. E é gostoso, porque Paulo, então você percebe, então é a opinião dele em relação a alguma coisa, né? Então você percebe isso em alguma literatura. No que Moisés diz, aqui o que temos é a própria lei de Deus, né? E quando a gente fala lei de Deus, nós temos uma lei de Deus, uma lei. Mas não pense que a lei, muito bem dito pelo nosso pastor Ezequias, no seu livro, é aqui, ó, a lei de Moisés não consiste num compêndio religioso, trata de profecias, histórias, registros genealógicos, cronológicos, regulamentos, ritos, cerimônias, exortações, preceitos morais, civis, cerimoniais, instrução para sacerdotes, sacrifícios, ofertas, festas do tabernáculo. Tudo isso é a lei. Então a lei é uma lei, mas abrange muita coisa. A lei de Moisés é como se fosse a nossa mamãe, o nosso pai, que fala assim: eu posso te falar uma coisa? E quando a nossa mãe fala, posso te falar uma coisa, ela vai levar 1 hora para falar isso daí, isso é uma coisa, né? E vai ficar um tempão falando uma coisa, né? Enfim, a lei de Moisés abrange tudo isso, né? A lei de Deus, né? Mas Moisés é o instrumento humano que vai registrar essas palavras, né? Mas como que Moisés escreveu o Gênesis, se ele nasceu lá no Êxodo capítulo 1? Revelação de Deus. Há linhas teológicas que vai dizer, não foi Moisés que escreveu o Gênesis, foi algum outro escritor, né? Há uma linha teológica sim, mas nós acreditamos que Moisés podia perfeitamente, por revelação de Deus, ter escrito o livro do Gênesis. Não se esqueçam que Moisés não tem Facebook para atualizar páginas, não tem blog, ele não tem Face, nada disso. O passatempo dele está lá nas bibliotecas do Egito. É ali que ele passa o tempo dele. Não se esqueçam que ele não é um ignorante, alguém alheio à cultura do seu tempo. Então não é impossível Moisés, é absurdo você imaginar Moisés escrevendo o Gênesis. Óbvio que ele pode pesquisar, né? Existem registros antigos já, os arqueólogos trazem as tabuinhas da Babilônia, tudo isso, né? Não pensem que Moisés não sabe o que é o código de Hammurabi, né? Com certeza ele sabe de tudo isso, né? Mas a lei que ele vai agora escrever, ela tem um valor muito acima de Hammurabi, né? Ela tem, por diversas questões, a lei que Moisés vai escrever, ela tem um significado e uma expressividade muito maior, né? Porque ela trata da lei de Deus, ela vai orientar o povo, a nação de Israel, ela vai ser um marco para o planeta inteiro. Então Moisés escreve o Gênesis. O Gênesis estava sendo treinado para ser um sucessor de Faraó. Ele era filho ele era filho, entre aspas, me entendam, de uma princesa, né? Diz os arqueólogos, o nome dela era Hatshepsut. Eles falam que essa era a princesa que seria a mãe, entre aspas, de novo, de Moisés, né?
porque para os egípcios ele era um filho do Nilo, então ele estava sendo educado para ser um faraó. Então não pense, ele escreve tudo isso lá na pregação de Estevão, lá no Atos, ele vai falar assim que Moisés era um homem formado em todas as ciências do Egito. Ele pode escrever uma poesia, pode escrever um salmo, ele pode escrever uma literatura em qualquer segmento que ele quiser, porque ele escreve, ele tem essa habilidade literária toda, né? Então Moisés escreve, ele é o instrumento de Deus para escrever a lei. Mas e agora? É a lei de Deus ou é a lei de Moisés? Ora, é a lei de Deus escrita por Moisés. Sim, eu não vejo problema com isso, sabe? Os irmãos, aquela coisa, é que os irmãos acostumaram tanto com polêmica, que até que não tem polêmica, a gente começa a querer procurar. O apóstolo Paulo, ele tem uma questão para resolver, quando ele fala sobre a sua conversão e tudo mais. E o apóstolo Paulo escreve lá a sua carta aos Coríntios, e ele descreve exatamente como havia sido a última Santa Ceia do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei e tal. Sabe, mas como que o apóstolo Paulo descreve tão exatamente aquele momento quando ele não estava ali presente, né? Como que o apóstolo Paulo conheceu Jesus, a história de Jesus? Se você for ler lá em Gálatas, capítulo 1 ou 2, ele vai falar que ele passou 15 dias conversando com nada mais, nada menos que Pedro, né? E diz Jeremy Murphy Ocknor em seu livro que o assunto de Paulo e Pedro não era pescaria. Então não era pescaria. O assunto deles ali eram assuntos espirituais e tal, de enfim, igreja, ministério e Jesus. Então Paulo aprendeu muito sobre Jesus com Pedro. Agora vai Paulo escrever para os irmãos de Corinto e fala assim: aprendi com Pedro. O ministério dele, que já era questionado ali dentro, já tinha neguinho falando: eu sou de Pedro, não queriam nem saber de Paulo. Irmãos que criticavam o ministério apostólico de Paulo, o que Paulo falou assim? Eu aprendi com o Senhor, o que também os ensinei. Mas ele aprendeu com o Senhor através da instrumentalidade de Pedro. Se ele fala assim: eu aprendi com Pedro, iam falar: não está falando, o negócio é Pedro, Paulo não é de nada, né? É como a gente ouve uma palavra por um irmão ministrado num culto, você não fala assim, por exemplo, o professor Gerson ministra um dia num culto e Deus usa a vida dele para falar comigo. Eu não falo assim: irmão Gerson falou tal coisa para mim. Não, eu chegava assim: hoje Deus falou comigo, o Senhor falou comigo hoje, né? Como que Deus falou com você? Ele mandou o Gabriel lá? Não, ele usou a instrumentalidade do professor Gerson para falar comigo, mas foi Deus que falou. Então, foi Deus que falou através de Moisés, mas foi Deus que falou. Não vejo problema nenhum nisso aqui. Quem quiser polemizar, siga o seu costume, né? Se te faz feliz, né? Se te faz feliz, siga seu costume. Mas não vejo problema nenhum, né? Moisés escrevendo, sendo instrumento de Deus para escrever a lei de Deus. Não vejo problema nenhum. Perfeito, professor Samuel. E o que mais? O que a gente aprende mais aqui? Está gostoso, essa aula maravilhosa. O que a gente pode aprender mais aqui nesse terceiro tópico? Olha só, então aqui ele falou sobre, no segundo tópico, no terceiro tópico questão, a questão dos preceitos da lei. Primeiro ponto, uma só lei. Segundo ponto, a lei do Senhor e a lei de Moisés. Terceiro ponto, a lei de Deus. Então, até sendo como sinônimo, até certo ponto, uma questão da outra, né? Muito importante guardar, quando fala uma lei, não é uma frase, não é um objeto somente, é todo um compêndio, né? Que fala de preceitos, cerimônias, civis, né? Várias coisas, história, tudo, mas tudo isso formando uma só lei, né? Quando alguém fala assim, o autor comenta aqui para nós, né? Alguns grupos falam assim: você guarda a lei de Deus, né? Mas porque eles pegam tudo isso aqui e pegam um negocinho de todo esse compêndio, Gênesis, todos os 5 livros, pegam todos os 613, isola um negocinho e fala assim: olha aí, você guarda isso aqui, você guarda o sábado, porque isso aqui é a lei. Não, pelo amor de Deus.
Isso aí é um dedinho, mindinho, dentro de todo algo completo. Não pode pegar um dedo mindinho e falar, isso aqui é um corpo humano. Isso aqui é um corpo humano. É útil? É útil. É importante? É importante. Tá. Mas isso aqui não é meu corpo. Isso aqui é parte do meu corpo. Meu corpo é todo, meu corpo inteiro, né? Então, o sábado é o dedinho mindinho. Mas a lei do Senhor não é o sábado. A lei do Senhor é tudo. Vamos repetir? É profecia, história, genealogia, cronologia, regulamentos, ritos, cerimônias, exortação, preceito moral, serviço, instrução para sacerdote, sacrifício, oferta, festa, sabe? Tudo isso é a lei, não é? Não é querer arrancar um negocinho, isso aqui é a lei. Não, isso aqui é o sábado, isso aqui é um detalhe de toda a lei do Senhor. Não reduza tudo ao sábado. Mas o sábado é mais importante. Então Jesus errou, na sua opinião? Porque Jesus falou que o mais importante era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o próprio Jesus citou. Jesus falou assim, não há outro mandamento maior do que esse. Jesus falou aqui, né? Então, essa é a palavra com que nós ficamos, né? Assim fechamos, então, essa questão da lei de Deus e lei do Senhor e a lei de Moisés. Maravilha, professor Samuel. Entramos aqui então no nosso quarto bloco, né? A lei e a graça. Vai falar dessa transitoriedade da lei, vai falar da graça, os mandamentos de Cristo. E eu acho que aqui vem ser o nosso ponto culminante dessa aula, né? Algo importante que temos aqui para passar para o professor que está nos acompanhando, professor Samuel. Não podemos pensar que Jesus quebrou a lei. Não. Né? Isso não, jamais. O que Jesus fez foi fantástico, né? Estava tão difícil. É que nós temos uma especialidade. O homem tem uma especialidade em dificultar. O ser humano é especialista em dificultar. Vamos dificultar. Jesus não, ele quer simplificar. Ele fala assim, viu? Vocês não tem que se matar para decorar os 10 mandamentos e nem se matar para guardar 613 regras. Guarda 2. Eu vou facilitar para você. Vou guardar 2. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ao fazer isso, Jesus, genialmente, ele inclui nos 2 os 10. Por quê? Quem ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, não vai cobiçar a mulher do próximo, não vai roubar, não vai matar, não vai adorar uma imagem, outro Deus que não seja Deus, porque ele ama a Deus sobre todas as coisas. Então ele não vai cair em nenhum desses outros erros, se ele guardar os 2, porque ele ama a Deus e ama o próximo. Então, acabou. Jesus conseguiu simplificar tudo isso. Quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério e eles queriam apedrejar ela, Jesus queria cumprir a lei. Ele não foi contra a lei. A lei manda apedrejar. Vamos apedrejar. A lei não manda fazer? Vamos fazer. Eu só peço uma coisa para vocês. Só vou pedir uma coisa. Eu quero que a primeira pedra seja atirada por alguém que não tenha pecado. E voltou a escrever com o dedo no chão. Aí, meu irmão, um lembrou que tinha deixado o arroz no fogo, o outro falou que tinha esquecido de fazer a compra no supermercado, e foi saindo um por um, né? E ninguém... Quer dizer, Jesus mostrou que o problema não estava na lei. A lei é boa. Se você ler o Código Universal dos Direitos Humanos, você chora. Todo homem é igual perante a lei. Olha que bonito, mano. A lei é boa, né? Todo homem tem direito a igual a por igual hora de trabalho. Olha que bonito. Mas não é assim, né, irmão? Só que não, né? Ninguém trabalha mais. Mas a lei é boa. O problema não é a lei. O problema somos nós. Como médico, no livro Estudo Panorâmico da Bíblia Sagrada, que a Henrietta Maris escreve, ela fala isso. É como levar uma criança para ser
ser analisada por um médico. O médico olha, examina a criança, pede para abrir a boca, examina e fala assim: a sua criança, ela está enferma, ela está doente, né? O médico não colocou a doença na criança. O médico não é o culpado da criança estar doente. É que o médico consultou a lei, as regras lá da medicina que ele conhece e falou: pelo conhecimento que eu tenho da lei que eu estudei para ser um médico, analisando os sintomas do seu filho, percebo que ele está enfermo. Não foi o médico que pôs a doença ali. A lei está ali para quando a gente pega a lei do Senhor e olha para ela, a gente fala assim: estamos enfermos. Estamos enfermos. Somos pecadores. Até tentaram cumprir, professor Gerson. Teve um rabino que tentou cumprir. Ele até que foi bem. Cumpriu os 200. Foi bem. O senhor recebe merece um troféu. Porque eu daria um prêmio para ele tranquilo, porque ele cumpriu 230 pontos para guardar. E obedeceu os 3. Quando ele falou assim: eu fui bom, consegui. Aí ele errou. Não tem condição. O nosso querido Philip Yancey, desculpa que eu não gosto do Philip Yancey, ele cita no livro Maravilhosa Graça um monge que se sentiu muito culpado, professor Gerson, por ter matado um mosquito. Se sentiu culpado e para cumprir, expiar o seu pecado, ele ficou dentro de uma caverna e permitiu ser picado por pernilongos, até que ele sentisse que ele havia sido perdoado, né? Era a forma dele alcançar o perdão. Ele entendeu que era assim. Então, algumas religiões, alguns segmentos religiosos da região da Indonésia e tudo mais, eles começam até a calcular: não, você tem que reencarnar 2.300 e tantas vezes para alcançar a perfeição. Então o homem vai buscando os seus meios de se purificar, de alcançar a perfeição. E aqui vem a lei para falar: você está enfermo. Você está enfermo, não tem nada que você possa fazer para mudar essa realidade. Não adianta partir, vocês que viram o filme O Código da Vinci, quando eles começam a praticar ali o autoflagelo, né? Porque ele tem que sentir a punição no corpo. A lei estava ali para ser, ela tem uma transitoriedade, ela é passageira, para mostrar que algo melhor estava por vir. O que de melhor estava por vir? Diz que num encontro das maiores religiões do mundo, discutiam de que forma que cada religião havia contribuído com o planeta. E cada religião era apresentada assim: olha, tal religião contribuiu de tal forma, o judaísmo contribuiu dizendo que há um só Deus, tal religião contribuiu de tal jeito. Perguntaram para C.S. Lewis: com o que é que o cristianismo contribuiu no mundo? O que o cristianismo tem de diferente para o planeta? Com o que ele contribuiu? C.S. Lewis respondeu: graça. O cristianismo é a única religião que prega a graça. E o que é a graça? É o favor não merecido, né? Mas a lei da graça, ela é mais difícil, professor Gerson, se fôssemos ver. Porque na lei de Moisés falava lá: olho por olho, dente por dente. Certo. Resumindo, deu um murro na sua boca, vá lá e dê um murro na boca dele também. Furou teu olho, vá lá e fura o olho dele também. Pronto, estavam os dois cegos, estavam os dois sem dente, né? Não resolvia nada, ficava ruim com os dois, né? Ficava ruim com os dois. A lei falou assim: não, o teu inimigo pediu para ir, ele quer andar 1 milha, vá 2, né? Ele te pediu pão, dá água, ajuda, né? Faça bem pelo próximo. Quer dizer, a lei da graça, ela é mais difícil, se você for ver, de seguir do que a lei de Moisés. A lei de Moisés era mais fácil nesse sentido, de descontar, né? Estou com raiva, vou lá e desconto. A lei da graça fala: não, perdoa, né? Vira outra face. É mais difícil de seguir essa lei, né? Então, irmãos, nesse ponto da lição da lei e a graça, Jesus não anulou a lei, ele cumpriu a lei, toda a lei ele cumpriu, né?
E aqui vemos como que o cristianismo contribui de forma a dizer que a graça de Deus, né? A Bíblia fala assim que a lei nos serviu de aio, que era uma espécie de um escravo que nos levava e nos indicava a graça de Deus. Maravilha, professor Samuel. A conclusão da nossa lição, o comentarista ele traz o seguinte pensamento para nós aqui. E ele diz aqui: a tendência humana é se esforçar para merecer a salvação. Por isso, ainda há aqueles que se ofendem com a mensagem de que a salvação é pela fé em Jesus, sem as obras da lei. Parece que há um esforço, né, em querer a salvação por intermédio das obras. E ele diz aqui: o que tais pessoas querem é fazer do cristianismo um remendo de pano novo em vestes velhas. E não tem como, né, professor? Vamos pegar isso aqui e aquilo aqui, aquele remendo, né? Aquela coisa horrível, né? Uma misturança só, né? Sem que eles mesmos consigam entender algumas coisas, né? Perfeito. E nós ficamos com essa conclusão, ficamos com o fechamento dessa lição. Deus abençoe o senhor por estar aqui mais uma vez conosco. Amém. Os professores que estão aí nos acompanhando, estude essa lição. Parece que os comentários desse trimestre iriam ser fáceis, né, professor Samuel? Se mentira, né? Eu, quando vi o nome do pastor Ezequiel Soares, já me preparei psicologicamente, já sabia que ia ser complicado as lições, porque os comentários deles são comentários sempre difíceis, exigem muito empenho, né? Então, professor, o que nós recomendamos a você? Ore, busque ao Senhor, a direção da parte de Deus, para que você não venha, e vou dizer aqui com palavras um pouquinho mais claras, para que você não venha viajar na maionese. Então ore debaixo da graça de Deus, dê uma aula boa,